Olá, estamos iniciando mais um quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber a linda Ruth Leitão Bartarim. Obrigado, dona Ruth, por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada eu por essa oportunidade. Que legal! É um privilégio. O privilégio é todo nosso. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a história e a trajetória do NASP. Mas antes de tudo, a gente queria saber da trajetória da senhora. A senhora é natural de onde? Eu sou natural de Conchal. O meu avô foi pioneiro da Igreja Adventista em Conchal. Então, a primeira igreja aqui nessa região era na casa do meu avô. Então, eu já tive o privilégio de nascer num berço adventista. E onde a senhora estudou? Bom, eu sempre tive o privilégio de estudar em escola adventista. Na minha infância, eu fiz até a 4ª série primária nos fundos da igreja de Conchal. Era uma escolinha e nós estudávamos ali. Mas eu me lembro que meu pai dizia assim, não importa que seja uma escola, de repente, que não tenha conteúdos tão fortes como a escola pública na época era uma escola valorizada, como tendo mais conteúdos assim fortes, né? E ele dizia, mas lá não começa com oração. Então eu quero vocês na escola adventista. Sempre apoiou muito que a escola permanecesse ali nos fundos da igreja. A senhora começou lá e fez o ensino médio aonde? Não fiz ensino médio. Daí me casei muito cedo com o primeiro namorado. Então, com 17 anos, eu era uma senhora casada. E com 19 anos, eu tive meu primeiro filho. E depois de 2 anos e meio, o segundo filho. Então, quando eu vim para cá, meu filho tinha 4 anos, o caçula. E o mais velho ia completar 7 anos. Em que ano a senhora veio para cá? Eu vim em 1983. E como é que a senhora conheceu o NASP? Então, foi através, o meu esposo vendia os livros, as belas histórias da Bíblia, e em contato com as pessoas aqui, então surgiu estudos bíblicos, um campo para trabalho missionário mesmo, né? Além de deixar os livros, tinham oportunidade de fazer estudo da Bíblia mesmo com todas as pessoas que residiam aqui. Como todos que queriam vir, né? Naquela época tínhamos um amigo que era recém-chegado dos Estados Unidos e ele trouxe um gerador de energia, e eu sei que eles passavam slides e as pessoas aqui da fazenda amavam ver aqueles slides, então eles iam para debaixo de uma árvore, colocavam lá um telão e passavam slides e pregavam. E a senhora estava presente, a senhora soube da história da compra da fazenda? A senhora se recorda? Como é a história? Sim, então meu esposo um dia em Conchal, ali nós tínhamos vendido a loja e recém-construído a nossa casa em Conchal, que era o nosso lugar de origem, né? E a nossa loja era num município da cidade de Mogi Guaçu. E aí então vendemos a loja porque não era um bom ambiente para os nossos filhos. Não sei se o meu esposo comentou com vocês, mas a nossa loja era bem pertinho de um bar. Era assim, era a mesma parede meia, sabe, o prédio. E era uma característica dessa região onde nós tínhamos o comércio, abrirmos o comércio à noite. E era muito movimento à noite. E a gente se envolvia ali no comércio à noite, quando percebíamos, cadê o Cleiton, que é meu filho mais velho? E houve ocasiões de nós vermos ele deitado com os bêbados lá, porque ele ficava vendo TV, não tinha TV em casa, e ele via lá
nesse bar a televisão e ficava empolgado sentado na porta ali do bar, que era do ladinho da porta do nosso comércio. E meu esposo dizia: aqui não é nosso lugar. Não adianta ganhar dinheiro, mas perdemos os filhos, né? E então ele falou para mim: olha, vamos pedir para Deus, se não for do agrado de Deus que a gente fique aqui, que Deus mande um comprador para essa loja. Mas eu não vou oferecer para ninguém. Olha só o desafio. E um dia, num domingo, apareceu uma pessoa e falou que: vocês não vendem esse comércio aqui? Minha esposa falou: vendemos sim. E naquele mesmo dia eles já entraram em negócio e aí ele ficou desempregado. Então ele falou: vou trabalhar na comportagem. E resolveu fazer uma comportagem diferente nos sítios. E vendia então a coleção da Bíblia, das belas histórias da Bíblia. E veio trabalhar aqui na fazenda, e aconteceu tudo isso, dele comentar, né, que estava trabalhando aqui com esse corretor e que a Igreja Adventista estava à procura de uma fazenda para comprar. O corretor falou: então, mas essa fazenda que você está trabalhando tá para vender. Aí o meu esposo falou: não, então tá aqui o endereço que você deve entrar em contato. E foi isso que aconteceu, ele entrou em contato mesmo. E aí então todo esse desenrolar da história, esses milagres que o meu esposo contou, né? E deu certo a compra da fazenda. A senhora veio trabalhar aqui no ano de 1983? Então, na mesma semana, olha, o corretor, ele falou para nós: olha, se sair negócio, pode deixar que a gente dá uma comissão para você, por você nos ajudar. Só que nunca teve essa comissão, nunca tocou no assunto mais dessa comissão, e nem nós estávamos esperando, contando com isso, né? A alegria era tanta de saber que tinha fechado o negócio aqui com a fazenda. Mas ele fez uma coisa muito legal, ele falou sobre nós, como os administradores com os pastores que estavam incumbidos ali de fazer a compra, né, da fazenda. E eles falaram que queriam nos conhecer. Acho que ele contou a história, ou foram os pastores que perguntaram para eles, né? E ele falou a nosso respeito. E aí, na mesma semana, viemos para cá e já fomos contratados para trabalhar. Eu vinha de Conchal para cá, eles nos deram um carro, era um Fusquinha, me parece, para nós trazermos mão de obra para ajudar no trabalho aqui. E a gente fazia isso, todos os dias vínhamos para cá. Eu não vinha todos os dias, às vezes eu vinha 2 vezes por semana. Geralmente era quando tinha alguma reunião administrativa aqui e que precisava da minha ajuda na sede da fazenda. A senhora trabalhava com o que aqui, primeiramente? Então fui direto trabalhar, assim, ajudando no que fosse preciso, mas sempre ali na sede da fazenda, que era aquela casa grande que temos aqui. Um escritório? Não tinha escritório na época, não. As reuniões eram feitas, tinha uma área bem grande no fundo, depois o colégio fechou ali, porque aquela casa serviu para muita coisa, foi escritório, foi sala de aula, era tudo, né? Mas a princípio era uma casa muito bonita, muito bem montada, com alguns quartos que hospedavam pastores que vinham e ficavam aqui. E mesmo, por exemplo, eu me lembro do doutor Elias, era o doutor Venzio, que foi
O Elias Visotto, obrigada. O Elias Visotto era um mocinho, um jovenzinho, recém-formado, mas assim, de uma capacidade incrível. E ele, assim, vestia camisa mesmo, trabalhava com muito afinco em todas, assim, as reuniões administrativas, ele participava junto com o Dr. Wenzio, e para fazer assim os projetos dos prédios, das construções daqui. E eles ficavam sempre, passava a semana toda hospedado ali na fazenda. E eu dava um apoio para eles, ajudava na alimentação ali, no preparo da alimentação, e mantinha sempre essa casa muito bem arrumada, bem limpa. Era uma casa muito bem mobiliada. Ah, veja bem, nós é que comemos os alimentos que o antigo dono da fazenda deixou na despensa, deixou a despensa cheia de alimentos para nós. Para nós não, para a administração. Nós usamos para esses almoços quando tinha essas reuniões administrativas. E as reuniões eram feitas numa mesa bem grande que tinha na área dos fundos da casa. Era uma área enorme mesmo. E mesa com bancos assim, e ali então eram feitas refeições, e as reuniões administrativas às vezes eram ali fora, e às vezes as reuniões eram feitas na sala de jantar, que tinha uma sala de jantar muito bonita dentro da casa também. E a gente estava sempre ali ajudando. Eu me lembro que no primeiro domingo após a compra, veio um grupo de, eu não sei se eram obreiros do Unasp Campus 1, na época era IAE, né? Eles vieram para conhecer a fazenda. E justamente naquele domingo pegou fogo na capelinha. Então, não sei se algum dos funcionários acendeu vela ali para o santo dentro da capelinha e pegou fogo, ou se foi algum funcionário revoltado por ter sido dispensado com a compra da fazenda. E eu prefiro crer que foi alguém que, sem querer, deixou que a vela caísse ali e pegasse fogo. E eu sei que eu ajudei a limpar a igreja, eu e o seu Joaquim Leme. Ele trazia água, o Ricardo, porque não tinha água encanada ali. E eu e minha cunhada viemos para tentar limpar toda a igreja e arrumar direitinho a igreja. Mas foi assim uma das coisas assim que marcou bastante, porque na compra da fazenda ficou definido que o santo protetor da fazenda deveria ser devolvido aos antigos donos. E era justamente esse santo que caiu, quebrou e não tinha o que colasse o santo. Veio pessoas especializadas lá de São Paulo e ficava tentando colar pecinha por pecinha. Quando a gente via no outro dia, tinha caído tudo a mãozinha do santo e os pedacinhos. Eu não sei até hoje se o santo voltou para a família, porque não dava certo de colar o santo para devolver. Certo. E as outras coisas, eles fizeram um negócio de porteira fechada, não voltaram nem para pegar as fotos da família que estavam nos armários, nos maleiros do guarda-roupa. Certo. A senhora também ajudava na cozinha? Como é que era o preparo das refeições nesse início? Não, eram refeições vegetarianas, né? Nós fazíamos assados, saladas, arroz, feijão, cozinhávamos comida simples, mas tudo feito com muito carinho. Teve uma época que veio um casal Reis, não recordo, doutora, a senhora era Erna, parece. Adolfo. Do pastor Adolfo Reis.
esposa do Adolfo Reis, do pastor. E ela também cuidou da cozinha e eu era sempre auxiliar do grupo que vinha para fazer as refeições. Que bacana. Quais foram as... estava mais nos bastidores. Nos bastidores de tudo e sabendo tudo que estava acontecendo, né? Olha, para você ver, né, com relação a nossa vinda, a nossa mudança para cá. Eu me lembro que um dia estava o professor Edmilson Oliveira conversando, comentando com alguém, olha, a Ruth e o esposo tem que mudar para cá mesmo, falou. Porque gastava, né, com essas vidas de vinda. Eu morava em Conchal e vinha para casa quase toda semana, pelo menos umas 2, 3 vezes. Ele vinha todos os dias, meu esposo, e um grupo para trabalhar aqui. E eu, então, como eu não estava muito animada, porque a princípio era feia aqui a região, assim, sabe? Não era bonita, assim. E então eu não estava muito empolgada de me mudar para cá. Daí eu falei, ai, professor, sem chance. O meu filho, ele não foi para a escola ainda, ele vai completar 7 anos. Agora em novembro ele completa 7 anos e eu não posso vir para cá, porque eu não tenho escola para o menino. Daí ele falou, não, mas nós vamos montar a escola aqui, sim, vai ter escola para ele, sim. Não se preocupe, porque nós vamos fazer uma escola para ele. E depois eu soube que já tinha conversado com meu esposo, já estavam planejando de fazer a escola e que o meu filho não ficaria sem a escola para estudar. Eu recordo que quando meu filho fez 7 anos, dia 5 de novembro, eu já morava aqui, de 83. A senhora lembra quando ele começou a estudar? Foi em fevereiro, em janeiro. Eu agora não sei se era final de janeiro, início de fevereiro, de 84, no ano de 84. Nós viemos em 83, na mesma semana que o colégio fechou o negócio, eles fecharam o negócio dia 9 de setembro de 83. E eu penso que em outubro nós viemos para cá. Que legal. A senhora lembra de muitas coisas que mudaram no NASP? Quais foram as mais marcantes impressões que a senhora teve nessas mudanças? Nossa, eu curtia cada tijolo que era sentado, viu? Tudo. Foi assim, a mesma coisa de você ter uma casa e sonhar com ela feita e curtir cada coisa que é colocada ali, cada pecinha, cada prédio que era construído e a gente achava lindo e participava de tudo. Mas assim, o que mais me marcou, até estava comentando aqui com ela antes de começarmos a gravação, eram as semanas de oração. Foram semanas de oração assim muito marcantes. Eu recordo que eu tinha feito o supletivo. Mas uma das coisas assim que me marcou muito, o professor Elias Germanovski, então, falava para mim, eu limpava o escritório dele, né? E ele falava, olha, eu não tenho nada contra quem faz limpeza, mas você nasceu para voar mais alto, você precisa estudar, Ruth, volta a estudar. E eu sei que de tanto incentivo, tanto apoio, fiz a minha matrícula para o supletivo. Mas antes de fazer a matrícula, eu resolvi falar com o pastor Boger, porque eu trabalhava período integral. E nós tínhamos comprado um carro e o meu salário estava para pagar esse carro, né? As prestações. Então, falei com o pastor Boger, falei, pastor, a resposta desse meu ideal de estudar vai depender do senhor.
Então, para mim, a sua resposta é a resposta de Deus para minha vida. Aí ele falou, nossa, eu vou ser Deus na sua vida? E não me deu resposta. Eu falei, então, eu vou ficar aguardando a sua resposta. Mas acho que de tantas preocupações, ele não lembrava de me dar resposta alguma e eu não fiz matrícula para estudar. Aí, um dia subindo, né, na Alameda dos Abacateiros, ali após o almoço, o carro marrom do pastor Boger para me dar carona. E aí ele falou assim, fez a sua matrícula? Hoje é o último dia, né? Eu falei, pastor, mas eu não fiz. Lembra que eu falei que a sua resposta era a resposta de Deus para minha vida? Ele falou, mas vai fazer a matrícula agora, você não vai voltar nem para o seu trabalho. Vai lá fazer a matrícula. Falei, pastor, mas quem vai fazer o meu trabalho? Porque eu trabalho sozinha e todos esses lugares para limpar é por minha conta. Aí ele falou, não se preocupe, deixa o trabalho e faça a matrícula. E eu vou dar um jeito. E naquele dia ele reuniu as pessoas, eu não sei, uma comissão, ou ele tomou a iniciativa por si, não sei. Eu sei que para fazer o trabalho que eu fazia, ele me deu naquele dia 3 alunos, naquela tarde, e falou, você vai trabalhar meio período, à tarde você vai estudar, você vai passar o trabalho para esses alunos e você vai começar a administrar esse grupo para trabalhar e você não precisa trabalhar agora, você só vai ficar administrando. Eu falei, não é possível uma resposta dessa para minha vida. Comecei a estudar. Em que ano foi isso? Acho que foi 95. Não, 85. Que 95? 85. Aí, naquele ano, nós éramos em 30 alunos na sala. Eu fazia, olha, é tanto milagre, eu tinha que, o professor Jaime Aragão, ele me dava aula à noite, ele vinha aqui para o colégio para dar aula especialmente para mim, para eu poder acompanhar o nível ensino médio, que eram as aulas da tarde, que eram aulas administradas no período da tarde, e de manhã eu trabalhava. Então era uma loucura a minha vida, né? E aí, então, naquele final de ano, eu interpreto como um presente de Deus, porque eu nem era a mais sábia da turma, de jeito nenhum. Tinha alunos muito melhores que eu, que entendiam a matéria melhor, mas nós fazíamos os exames fora, em outros estados. E do grupo só eu passei. De toda a turma, eu consegui, no mesmo ano, terminar o ensino médio. E os meus colegas, nenhum ficaram assim, com ciúmes por eu ter passado e eles não. Eles me carregaram nas costas por esse colégio, fazendo a maior festa, porque eu tinha sido aprovada, mesmo eles não tendo sido. E aí o professor Elias falou assim, Ruth, agora você vai fazer faculdade. Eu falei, professor, mas o senhor acha que com supletivo a gente faz faculdade? Não tem condições. Não, você vai fazer faculdade. Daqui 15 minutos eu estou passando na tua casa. Era um dia chuvoso. Ele passou na minha casa, me levou para Mogi e fizemos a matrícula. Naquele mesmo ano eu prestei vestibular, passei no vestibular e comecei a fazer pedagogia naquele mesmo ano. Aí estava para terminar meu curso, era o último ano da minha faculdade, e eu fazia os estágios aqui na escola básica, ali com a professora Edmeia. Eu trabalhava na limpeza da escola e fazia estágios da faculdade, fazia aqui no colégio, né? E a professora Edmeia um dia chegou para mim e falou assim, ai Ruth, eu vejo tanto esforço em você, você é uma guerreira, uma lutadora, mas você não tem chance de exercer a sua profissão aqui.
Já faziam 8 anos que eu trabalhava na limpeza do colégio. E ela falava, você não tem chance. Eu falei, nossa professora, por que eu não tenho chance? Então eu fiquei muito triste quando ela me disse isso. Ela falou, não que você não tenha competência, mas a União está vindo para cá agora, em Arthur Nogueira, e quando surgir uma vaga para professores aqui no colégio, essas vagas serão preenchidas por esposas de pastores que vierem trabalhar aqui na União. E eu me via sem chance mesmo, né? Aí eu me lembro que em outubro desse ano, outubro era o mês, né? Quase chegando próximo de final de ano, final do ano eu me formava e já com isso na cabeça, não tem chance, e eu queria exercer minha profissão, né, como professora. E eu falava, bom, eu vou ter que pedir a conta do colégio, eu não vou poder trabalhar mais no colégio, eu amo tanto trabalhar aqui, não vou poder trabalhar mais, porque eu quero ser professora, eu sonho com isso, eu estou estudando para isso. E teve a semana de oração com o pastor Ronaldo de Oliveira. Quando chegou no final da semana de oração, o pastor fez um apelo. E eu me lembro que o primeiro apelo foi somente para funcionários, obreiros e funcionários do colégio. E naquela época eles valorizavam muito pessoas comprometidas com a obra, sabe? Então, o apelo era o seguinte, se você quer dar a sua vida por esta causa, por esta obra, então eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. E eu fui tomada de uma emoção muito grande com aquele apelo. E eu não consegui ficar na igreja. Eu peguei, saí e fui para o quartinho da limpeza da igreja, que era eu que limpava a igreja também. E tinha um quartinho onde eu guardava as vassouras, os rodos, os materiais ali que eu usava. A igreja já era a igreja atual? Não era. Era no refeitório a igreja. Era uma ala do refeitório, era tido como... Onde é a capela central? Não tem uma capela? O auditório central. Auditório central hoje, né? Continua, né? Uhum. E ali era a igreja, mas era só metade. Metade era a cozinha, era onde eles preparavam. Quando eles estavam preparando o almoço, assim, no sábado, a gente sentia o cheirinho da comida, sabe? Porque era dividido, uma das alas era dividido, metade era igreja e metade era refeitório. Era a cozinha do refeitório. Aí eu fui para esse quartinho, sabe? E lá eu ajoelhei em prantos e falei para Deus, falei, olha, não sou eu que não quero dar minha vida por esse colégio. É o Senhor que não me quer aqui. Porque faz 8 anos que eu trabalho aqui e nunca tive oportunidade de outra coisa. Nem para uma telefonista eu nunca fui chamada. Eu só sirvo para limpar chão. E agora eu me formo nesse final de ano e não tive oportunidades ainda. E estava muito triste, chorei muito naquele quartinho com Deus. Quando eu saí dali, segui minha vida em frente, acho que se passou 15 dias. Se passou 15 dias. A diretora da escola me chama, a professora Edmeia. Ela falou, entra e fecha a porta, falou para mim. E a professora Edmeia era assim, bem durona, sabe? E eu falei, meu pai, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa errada na escola para fechar a porta para chamar minha atenção, né? Aí ela falou, Ruth, você é uma escolhida de Deus aqui. Falou, nós tivemos uma reunião administrativa porque vai pintar uma vaga na escola. E nessa vaga que vai haver aqui na escola, eu tinha 5 professoras capacitadas, experientes, e essas 5 professoras foram citadas por mim
para preencher essa vaga, que era no lugar da esposa do pastor Paulo Bravo, a Simone Bravo, mãe do pastor Bravo, que está atualmente aqui. E ela falou assim: você acredita que eu citei os nomes, nenhum passou na mesa administrativa. E aí eu quero pedir perdão para você, porque eu fiquei com vergonha de citar seu nome. Ela falou: mas eu citei o seu nome, que você era uma pessoa que estava se formando e que sonhava trabalhar na escola. E aí foi quando o pastor Boger pediu a palavra e falou que você era do departamento infantil da igreja e que o sábado que você não está presente aqui na igreja, as crianças, é difícil da esposa dele controlar as crianças, e que você faz isso as crianças te amam tanto, e que você tem esse carisma, essa facilidade para lidar com as crianças. E ele contou isso para a mesa administrativa, e aí foi a votação, e a votação foi unânime. E aí ela falou: você vai ser chamada nesse final de ano para fazer parte do grupo de professores aqui do UNASP, mas eu preciso fazer um trabalho para as professoras, para suas colegas te aceitarem, porque quando uma criança vomitava, era eu que ia lá limpar o chão. De repente, agora essa faxineira virar professora da escola, e a nossa escola naquela época era uma potência, como é até hoje. Nós chegamos a... Eu me lembro que o meu primeiro ano eu tinha 38 alunos na minha sala de aula. E naquele ano eu comecei a participar das reuniões de planejamento. Lógico, ela não contou e pediu para que eu não contasse para ninguém e deixasse que ela fizesse esse trabalho para que eu fosse bem recebida no grupo. Teve essa preocupação, sabe, de eu ser bem aceita. E então foi uma coisa assim que marcou muito minha vida e minha experiência com Deus nesse lugar. Quem era o diretor da escola básica nesse ano? Nessa época era a professora Edmeia, quando eu comecei a lecionar. E quando eu comecei a trabalhar, quando foi construída a escola básica, teve no ano de 1985, a escola funcionou na sede da fazenda, ali na casa da sede. E aí, conforme eles iam preparando algumas salas, então já era preenchida com essas aulas de supletivo à tarde e de manhã aulas de pré-quarta série. Depois quinta, sexta série, foi acrescentando, né, as séries para aqueles alunos que vieram desde do início, né, e outros que foram surgindo, funcionários que iam chegando, professores, obreiros que se mudavam para cá. A senhora lembra o ano em que a grade ficou completa, do maternal até o terceiro ano, quando o colégio começou a ficar com a carinha de escola? Olha, quando eu comecei a lecionar em 91, foi meu primeiro ano como professora aqui, eu me lembro que a escola, naquela época, tinha mais de 1000 alunos. Nós recebíamos alunos de vários lugares, de Araras, de Cosmópolis. Nós tínhamos alunos assim de todas as regiões daqui. Por exemplo, Araras é depois de Conchal. É longe para vir todos os dias, né? E nós tínhamos alunos que vinham de lá. Pessoas que mandavam os filhos para cá para estudarem conosco. Então, eu não sei com precisão, assim, mas a escola foi muito rápido mesmo. E quanto tempo a senhora trabalhou na escola básica? Olha, se contar o período de limpeza, e que também eu trabalhava lá, eu acho que foi em torno de 25 anos. Mais 15 em sala de aula, mais 3 administrando a biblioteca, porque a nossa biblioteca era lá, né?
Mesmo os livros do curso de teologia, nós tínhamos lá na biblioteca da escola básica, que era uma biblioteca muito boa mesmo. Tanto é que ela levava o nome do pastor Arthur Dasso, que foi o primeiro diretor dessa escola. Aonde ficava a biblioteca? A biblioteca ficava onde hoje me parece, eu não tenho acompanhado muito agora, mas me parece que o curso de bilíngue é tido nessa sala, é uma sala bem grande que tem ali na escola. Era a biblioteca, era uma biblioteca muito boa mesmo. Em que ano a senhora foi chamada para trabalhar diretamente na biblioteca? Eu penso que foi em 2006, depois da biblioteca da escola básica, eles me chamaram para essa biblioteca aqui, a biblioteca universitária, onde eu fiquei 10 anos trabalhando na biblioteca universitária. E como é que foi a questão do acervo? Como é que surgiu os livros? Então, o pastor Dasso, pensa numa pessoa que amava a biblioteca, era ele. Tanto é que depois, na velhice, ele ficou cego, mas ele pagava uma pessoa para todo dia ler o jornal para ele. Ele tinha um moço que ia ler o jornal do dia. E eu me lembro que ele era uma pessoa que investia muito na biblioteca. Ele trazia livros, eu não sei onde ele conseguia tantos livros para se colocar naquela biblioteca. Na realidade, quando eu assumi a biblioteca, ele já não morava aqui no colégio, né? Ele já tinha sido transferido já há algum tempo, acho que há uns 4 ou 5 anos, não, acho que até mais que isso. Mas ele foi por um bom período diretor ali na escola e a biblioteca, pelo que me consta, teve início com ele. Certo. E veio muitos livros, o acervo, o pastor Boger trouxe um acervo bom ali do Campus 1 também para cá. Porque o curso de teologia foi transferido para cá. Eu acho que em 90 ou 91 começou o curso de teologia e eles tinham aula aqui nesse prédio, aqui no prédio de comunicações. E aí então veio um acervo bom ali do Campus 1 para cá e ficava nessa biblioteca que nós tínhamos ali no ensino médio. E quando transferiu a biblioteca lá da escola básica para o centro de comunicação, a senhora se recorda? Ai, graças a Deus eu não estava lá, senão eu ia chorar muito. Porque eu fiquei muito triste quando eu vi que não tinha mais a biblioteca na escola básica. A biblioteca era assim um lugar muito especial. Quando eu assumi a biblioteca, eu temia que ficasse adormecido o meu lado pedagógico, sabe? Então eu fiz questão de montar um cantinho infantil dentro da biblioteca e ali então eu tinha uma aula com cada turma toda semana, uma aula de conhecimentos gerais e incentivando as crianças a lerem os livros da biblioteca. E aí todos tinham que levar livrinho para casa e devolver naquela semana, incentivar a leitura. E assim, Deus me deu o privilégio de fazer um trabalho assim muito legal com os professores. Eu tinha acesso ao planejamento de todos os professores, mesmo do Fundamental 2, como do ensino médio, eu acompanhava e chegava um material, eu sabia que o professor estava dando aquele conteúdo naquela semana, eu já mandava um e-mail para cada um deles: olha, chegou material para você, venha na biblioteca. Montei um cantinho para os professores, para quando tinha janela nos horários deles, para eles ficarem comigo na biblioteca, ali acompanhando e olhando o material que eu tinha separado para cada turma. E
eu tive retorno que eles sentiram muita falta de não permanecer esse tipo de acompanhamento, sabe? Foi bem legal mesmo esses anos ali, os 3 anos que eu fiquei na biblioteca básica. A senhora trabalhou no NASP até que ano? Trabalhei até em 2016, completando 32 anos. O primeiro ano, quando eu vim para cá, eu não fui registrada porque nem escritório tinha aqui. Os poucos funcionários que tiveram registro foram registrados eu não sei se foi em São Paulo que eles registraram, como se trabalhasse lá, não sei qual foi como que eles fizeram para que esses funcionários fossem registrados. Como eu não vinha todos os dias na sede da fazenda no início, então eu não fui registrada no meu primeiro ano que trabalhei aqui. E a última função foi na biblioteca? Na biblioteca universitária. Depois de aposentada, me aposentei, trabalhei mais 1 ano e meio, e aí então nós fizemos acerto e eu fui descansar. Nesse período que a senhora esteve na escola básica, mudança de professores, mudança na estrutura pedagógica, a senhora viu muita coisa? Nossa, acompanhei muito as mudanças educacionais. Assim, no meu trabalho mesmo, eu me lembro que quando iniciei era assim bem tradicional o nosso ensino, sabe? Bem tradicional mesmo, estudar de tal página, prova. Eu me lembro que tinha aluninho que ficava até com ânsia de vômito quando eu marcava a prova, de medo, sabe? E porque era bem rígida a educação, né? Depois passamos por vários momentos assim de uma educação mais moderna, mais eu não diria mais light, mas assim sem tanta decoreba, sabe? Com outros métodos. Com outros métodos. E todos eu acho que foram bons. Eu acho que o tradicional não pode ser descartado. Como educador, eu diria que mesmo hoje ele tem o seu lugar e faz falta o tradicional. E, por outro lado, a compreensão que os alunos têm hoje do que estudam é muito maior hoje do que na época do tradicional. Eu me lembro que os alunos não perguntavam por quê. Olha, você vai fazer a conta desse jeito e a subtração vai 1, mas da onde que é esse vai 1? Não, o aluno não perguntava, ele obedecia. E depois a clientela mudou. Não, por que disso? Por que daquilo? E o professor tinha que saber dizer o porquê e explicar, e com métodos mais atrativos para o aluno. Então foi tanto uma coisa como outra, é muito importante dentro da educação. Eu não tenho acompanhado a educação atualmente, mas eu penso que na escola, dentro da escola adventista, tem essa multiplicidade de conteúdos e de maneiras de se trabalhar esses conteúdos. E a motivação, né? Como motivar para o aluno ter interesse de aprender esses conteúdos. As disciplinas e o currículo era parecido ou mudou bastante? Eu penso que mudou, muita coisa mudou. Por exemplo, não só na escola adventista, mas nós tínhamos toda semana cantar o hino do IAE, cantávamos hino nacional, educação moral e cívica. Eu peguei essa época de educação moral e cívica na escola e eu gostava muito de
de ensinar conteúdos com música. Então, e eu vejo que os alunos gostavam também, sabe? Eu fiquei assim, não faz muito tempo, eu estava na biblioteca, a Suelen Tim, a Shelley, não foi a Suelen, e ela chegou e falou assim: professora, eu estava com meu namorado ensinando as musiquinhas que você nos ensinava na sala de aula. E eram musiquinhas de conteúdo, da língua portuguesa. E as crianças gostavam demais. Então, eu não sei se os professores hoje têm utilizado desse método, mas é um método que funciona e que dá certo. E eu acho assim que todo educador ele tem que pesquisar, não importa se aquilo era tradicional, se não era, mas ver o que funciona para aquele grupo que você recebe naquele ano. Porque cada ano é diferente. A sua clientela tem uma maneira diferente de assimilar, de se motivar. Então, cabe ao professor fazer essa pesquisa, né? Certo. E na opinião da senhora, qual o grande diferencial então do NASP diante de tantas instituições de ensino? Nossa, eu sou assim, eu digo até fanática pelo NASP. Somos dois. Outro dia, há 15 dias atrás, eu estive num clube de águas termais em Águas de São Pedro. Quando eu vi um ônibus descendo, aqueles alunos todos uniformizados, com uniformes da escola adventista, eu fiquei muito feliz. Eu me coloquei no meio deles e já fiz amizade com os alunos. E um aluno estava querendo passar à frente do outro. Eu falei: olha, você está com essa camiseta e querendo passar à frente do seu colega? Você tem que honrar essa camiseta. E eu dizia muito isso para os meus alunos. Olha, se você não quiser se comportar, tire o uniforme. Porque eu fico com vergonha, um aluno com o nosso uniforme, dizendo que é do NASP, não tendo um comportamento que condiz com aquilo que você prega, ou que nós ensinamos aqui. Mas eu amo a educação adventista, amo, Deus sabe disso, o quanto. E a gente está caminhando da minha vida. A gente está caminhando para o final dessa belíssima entrevista e a gente não pode deixar de perguntar para a senhora o que o NASP representa. Nossa, o NASP faz parte da minha vida, assim como eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte da história do NASP. Principalmente o NASP Engenheiro Coelho. É tudo para mim, nossa. Tanto é que minha família, minha mãe principalmente, já é uma senhora de 84 anos, ela diz: mas não tem sentido, você e o seu esposo aposentado, por que morar lá? Volta para cá, vocês têm casa aqui em Conchal, vem para nossa terra aqui. Mas não tenho coragem de sair desse lugar, porque é a minha casa, é a minha família, tudo para mim. Eu acho que é daqui para o céu. Que lindo. E aqui já é um pedacinho do céu, né? Que lindo. Um pedacinho. Obrigado, Dona Ruth, mais uma vez. Foi uma linda entrevista. A gente fica emocionado com o seu carinho pelo NASP, pelo amor à educação. Eu amo, realmente. E o nosso desejo é continuar contando essa belíssima história, se motivando com pessoas como a senhora e continuar nessa luta para mantermos a educação adventista de pé. E a gente continuar com os nossos princípios ainda ativos, educando crianças e indo muito mais além do que o ensino. Ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido mais uma entrevista do NASP 40 anos. Tchau, tchau.